Suprema transformação em Cristo. Em 1903, Dom Columba fixava a sua estabilidade em Monte César. Parecia ligado à abadia de Louvain para sempre. A providência decidirá diversamente. O Papa Leão XIII nomeara abade primaz da Ordem Beneditina Dom Hildebrando de Emptini, abade de Maredsous. Dentro em pouco, a experiência revelou a Dom Hildebrando que não lhe seria possível acumular por muito tempo as suas altas funções de primaz, exigindo prolongadas permanências em Roma e o governo efetivo da sua abadia. Tornava-se necessário pensar em sua substituição e muitos haviam pronunciado o nome de Dom Columba como eventual sucessor. O próprio prior de Monte César já receberá essa confidência. O seu primeiro impulso foi um reflexo de defesa: julgo-me sinceramente incapaz. Eis porque estou longe de o desejar ou solicitar. Todavia, aproximando-se a hora da eleição, sua alma colocasse num total abandono. Acho-me em perfeita paz, visto que desejo exclusivamente a vontade de Deus e estou sinceramente convencido, por numerosas razões, de que a posição seria muito superior às minhas forças. Orai muito por mim nestes dias, para que as minhas disposições, em qualquer hipótese, sejam quais Nosso Senhor as desejaria. A 28 de setembro de 1909, quando chega a Monte César o resultado da eleição, sua natureza experimenta uma primeira impressão de abatimento. A graça, porém, triunfa. Durante esta noite, grande luta e tentações de desânimo e desespero. Após a missa de São Miguel, grande paz e confiança. E, no mesmo dia, Dom Marmion partia para Maredsous a fim de receber a promessa de obediência dos seus monges. Abade de Maredsous. Cada governo traz consigo a sua graça própria. Com Dom Plácido Walter estabeleceram-se em Maredsous o grande espírito religioso de Beuron e a fidelidade minuciosa às observâncias monásticas. Os dois irmãos Walter instauraram as bases materiais e espirituais do edifício. Dom Hildebrando Ité Emptini, que lhe sucedeu, comunicou à nascente abadia um magnífico impulso, uma vasta irradiação. Criação da Escola de Arte, fundação de Monte César em Louvain, restauração da vida beneditina no Brasil, função de abade primaz sobre toda a ordem beneditina. Quanto a Dom Columba, foi o doutor e o mestre espiritual. Cônscio do seu papel de representante de Cristo, fará da célebre fórmula de São Bento a regra constante do seu abadado. Abas vices Christi, o abade ocupa no mosteiro o lugar de Cristo. Esse princípio supremo esclarece todos os aspectos de sua missão abacial: pastor e pai das almas, doutor e pontífice. É necessário ler em Cristo, ideal do monge, as páginas magistrais onde Dom Marmion descreve esse tríplice papel do abade. Os pensamentos profundos, nascidos de sua experiência pessoal, evocam os traços característicos de seu próprio ideal. A exemplo de Cristo, o abade é o pai das almas da família monástica. Sua missão de pastor é de conduzi-las a Deus. Toda a evolução do mosteiro deve ser dirigida a esse fim, temporal e espiritual, ambos indissoluvelmente unidos num mosteiro bem organizado. Dom Marmion encontrava-se à frente de uma abadia próspera de múltiplas engrenagens, uma centena de monges, um colégio, uma escola de arte, obras literárias e científicas a ocuparem a atividade dos espíritos, levando ao longe o renome da espiritualidade e da ciência beneditinas. Em suma, toda uma cidadezinha a ser governada. É forçoso confessar que Dom Marmion não possuía, pessoalmente, os dons práticos da administração. Soube, porém, cercar-se de oficiais de valor e, sob o seu governo, a abadia conheceu constante prosperidade. Compreensiva e benevolente, exerce-se a ação de Dom Marmion sobre as múltiplas e fecundas atividades apostólicas de seu mosteiro. Ele conserva e aperfeiçoa as instituições existentes, estimula as iniciativas e todas as formas de devotamento compatíveis com o ideal monástico, a serviço das paróquias circunvizinhas, da diocese, da Igreja inteira. Envia seus monges a Roma, ao Colégio de São Atanásio, ao Centro Internacional de São Anselmo, à obra pontifícia da revisão da Vulgata, e ao longe, para auxiliar o impulso missionário da Igreja, a evangelização do Congo. Todavia, onde se revela um mestre, é no governo das almas, imprimindo a seu redor vigoroso impulso para a santidade. O novo eleito entrará em seu novo cargo com toda a boa vontade, plenamente confiante na graça e feliz por se devotar ao serviço dos irmãos.
Escolhera para a divisa do seu abaciado a máxima de São Bento: magis prodesse com presesse, mais servir que mandar. Mais tarde, ele próprio teve ocasião de oferecer a seus monges o comentário vivo de tal divisa: o abade deve antes procurar fazer o bem que presidir. Alguns são levados a colocar-se à frente de tudo, preesse magis com prodesse. O abade existe, pois que há necessidade de uma cabeça, mas deve fazer todo o possível para ser útil, prodesse. Nosso bem-aventurado Pai vai mais longe ainda: studiat plus amari quam timeri, procure antes tornar-se amado que temido. Seu governo deve ser paternal para que os monges trabalhem antes por amor que por temor. Muito rezo por cada um de vós e por vós celebro frequentemente a Santa Missa. Meu grande desejo é o de fazer-vos bem, meu grande prazer causar-vos prazer. Quando faço uma recusa a alguém, sofro mais do que aquele a quem recuso. Quando Deus dá a alguém um cargo, diz São Bernardino de Sena, acha-se no dever de conceder-lhe a luz e as graças de Estado. Quanto a mim, detesto a vigilância, confio em vós. Deveis corresponder a essa confiança por vossa lealdade. Meus caros filhos, quero cultivar na abadia mais o amor que o temor. Muitas vezes pergunto a mim próprio como poderia agradar a este ou aquele. Desejo conseguir ser mais amado que temido, plus amari quam timeri, não pelo prazer de ser amado, o que seria criancice, mas para que o serviço dos monges seja um serviço de amor. Desde a sua chegada a Maredsous, a grande bondade, o espírito sobrenatural, as riquezas de sua doutrina conquistaram-lhe todos os corações. Ele conheceu as primícias de alegria que, na vida religiosa, habitualmente acompanham os superiores, quando pela primeira vez assumem um cargo. Meus monges são maravilhosamente dóceis e fazem todo o possível para me auxiliarem e apoiarem. Entretanto, não é fácil o governo das vontades livres. Menos de um ano após a eleição, já Dom Columba gemia sob o peso do cargo. Desde que sou abade, tenho sofrido muito, mas em silêncio. Mais de uma vez, achando-me obrigado, por razões que não podia revelar, a deslocar pessoas, via-me intimado a explicar os motivos de minha ação, não o podendo fazer sem revelar segredos de alma. São tão esmagadores o peso e a responsabilidade que trago comigo que, se me escutasse a mim mesmo, pediria ao Santo Padre a dispensa do cargo. Nenhum dia se passa sem essas provações. Tive penosíssimas nestes últimos dias. Muitas vezes devo encerrá-las no meu coração, e quando, além disso, vejo que me criticam, que me julgam sem possuir elementos que não posso oferecer, não posso deixar de chorar em silêncio ao pé do tabernáculo. É o quinhão de todos os superiores, até nas melhores abadias e nas mais fervorosas comunidades religiosas. É a sua parte de expiação e de redenção. A excessiva sensibilidade de Dom Marmion tornava-lhe particularmente dolorosas as menores resistências, mas sua alma, refugiando-se na oração, bem depressa ultrapassava tudo. Tenho sofrido muito nestes últimos dias, mas, ao mesmo tempo, experimento grandes consolações ao ver a unanimidade com que me apoiam os meus filhos. A invasão de 1914 veio transtornar brutalmente a vida tranquila de Maredsous. A 23 de agosto, uma onda de soldados franceses veio abater-se contra os muros da abadia, primeiro refluxo da grande batalha, logo seguido por toda a 4ª Divisão do exército belga, defensora da posição de Namur e constrangida à retirada por forças superiores. Dom Marmion mandou abrir de parem para as portas de sua abadia. O colégio e a escola de ofícios de arte, transformados em ambulância, abrigaram os gloriosos feridos da Batalha de São Gerardo. Depois dos primeiros choques e do estabelecimento do regime de ocupação, o abastecimento de grande número de monges reunidos numa semi-solidão encontrou insuperáveis obstáculos. Foi necessário pensar num lugar de refúgio para parte da comunidade. As relações que possuía com os mosteiros ingleses designavam Dom Marmion para essa difícil operação. Decidiu-se que seria ele o encarregado dessa missão. O abade de Maredsous, disfarçado, passou à Holanda, donde pôde alcançar a Grã-Bretanha.
Trabalhou com todas as forças, a fim de encontrar um refúgio para os seus filhos e de lhes assegurar os recursos necessários. Durante um ano esgota-se nesse penoso labor. Seu coração desfalece. Tenho sofrido muito com toda essa lida. É-me extremamente penoso o mistério de mendicante, mas eu o faço por amor de Deus. Surgem outras penas, inelutáveis na situação de guerra onde as nacionalidades se afrontam, onde os juízos por vezes se exasperam. Irlandês, naturalizado belga, dependente de superiores alemães em Beuron, ele sofre, retido longe de sua abadia. Oprimem-no penosas suspeitas, que se acrescentam ao sofrimento físico e às dificuldades de toda espécie, tem o corpo triturado e a alma ferida por todas essas contrariedades. Assegurada a subsistência de seus monges, só lhe resta um desejo, o de alcançar seu mosteiro. Partirei, apesar de todos os perigos. Enfim, com o risco da própria vida, consegue atingir Maret de Souza 16 de maio de 1916. Logo ao ter conhecimento do seu regresso, o cardeal Mercier, encarnação do patriotismo e da grandeza de alma, dirige-se a Maret de Souza para levar-lhe o testemunho de sua indefectível amizade. A 11 de novembro de 1918, os sinos da abadia anunciavam a vitória. Lentamente, reconstituiu-se a família monástica ao redor de seu chefe. Foi com grande júbilo que seu amor de pai acolheu, um por um, todos os filhos. Até a morte dispensar-lhes-á sem medida o seu devotamento. Em certas horas mais dolorosas, saberá responder como seu mestre, pela força irresistível da doçura. É profundíssima a ascendência que tem sobre os seus monges. A bondade de pai granjeia-lhe o coração dos filhos, a sua luminosa doutrina aproxima as almas de Deus. É incomparável doutor da vida espiritual. Realiza nesse ponto, de maneira eminente, uma das mais importantes funções do seu cargo, conforme o ideal traçado por São Bento que quer o abade douto na lei divina. A regra beneditina atribui grande importância a esses ensinamentos do abade. É no decurso desses colóquios íntimos familiares que o pai da família monástica modela a sua comunidade. Quase sempre, o mosteiro é o reflexo do abade. Dom Marmion tinha fé na soberana eficácia da palavra divina. Hoje, acaba de reler-se o prólogo da regra, que contém o âmago da doutrina cristã. Cada palavra sua deve ser aprofundada e meditada. Há uma sobre a qual chamo a vossa atenção, inclina aurem cor distui. Escutai bem as palavras do nosso bem-aventurado Pai. Diz ele: inclinai o ouvido de vosso coração, para que receba de bom grado, com as melhores disposições, in cor de bono e optimo, o que se vos ensina. Isto é de importância capital. E eis a razão: Cristo não ordenou aos apóstolos escrevessem, a maioria deles nada escreveu, mas disse-lhes: ide e ensinai, eutes docete. As palavras do pregador são como a doutrina do Verbo encarnado, nada as pode substituir. Deus escolheu para converter as almas, afirma-no São Paulo, a loucura da pregação, stultitia predicationis. Quando Deus faz alguma coisa, é necessário adorá-lo. A providência divina de tal modo dispôs as coisas, que a fé procede da audição, fides ex auditu. É a palavra do pregador do enviado missus, que converte as almas. Nada há de mais útil para as vossas almas que a palavra de Deus. Poderia dirigir-me à biblioteca e transcrever, dos santos de nossa ordem, coisas mais belas que tudo quanto vos digo, a fim de as vir ler para vós. Seria, não uma palavra, mas uma leitura. Todavia, para que a palavra vos faça bem, é necessário, diz São Bento, inclinai o ouvido de vosso coração. Poderíeis ter os melhores pregadores, um São Odom, um São Odilon, um São Paulo, o próprio Cristo, sem as disposições do coração, nada lucraríeis. Se não escutasseis a palavra do vosso abade com o espírito de fé e humildade, mas com o espírito de crítica, sua palavra não vos faria bem, ainda que ele fora um santo. Meus caros filhos, nunca esqueçais isto. A regra é a alma da vida beneditina. Dom Marmion, longamente preparado por seus estudos teológicos e por suas funções anteriores para uma profunda compreensão da obra de São Bento, dela haverá de tirar, para uso de seus monges, magníficos ensinamentos espirituais. Ele o sabe.
A regra é o evangelho do monge, a forma própria de sua santidade. Sobre ela é que será julgado. Dom Columba professa, a respeito dessa regra, um verdadeiro culto. O seu melhor elogio, repete com frequência a seus filhos, é a inumerável multidão de santos que formou. Quando era noviço, contava ele, deu-me o abade um exemplar da regra, dizendo-me, aí dentro, encontrareis tudo. Então, era-me difícil acreditá-lo. Agora, por experiência, estou absolutamente convencido. É ela que no monge modela o cristão à imagem viva de Cristo. A partir das máximas de São Bento, o abade de Maredsous expõe amplamente a sua própria doutrina, ao mesmo tempo tão elevada e tão prática, sobre os votos monásticos na base de tudo, a pobreza, no sentido universal e absoluto de despojamento total. Deus meus e omnia, dizia São Francisco de Assis. A pobreza é uma homenagem prestada a Deus como bem infinito, suprema beatitude, soberana beleza e a perfeição mesma. A virtude da esperança correlativa ao voto de pobreza nos inclina a esperar de Deus todo o socorro para atingir o amor perfeito, omnia seraria patri. Também quanto à pobreza monástica, diz-nos o nosso bem-aventurado Pai, omnia seraria patri monasterii. Eis uma grande palavra. Não procuremos caminhos indiretos para alcançarmos o que quer que seja. Não, nada sem a permissão do abade. Quem, por meio de pequeninas habilidades, segura uma coisa à direita e outra à esquerda, não espera tudo do pai do mosteiro. Por que temer o despojamento? Renunciemos ao supérfluo. Examinemo-nos de olhar fixo no pobre do presépio, de Nazaré e do Calvário. Não devemos ser pobres de teatro, juramos seguir a Cristo abandonando tudo. Sempre se baseando no texto da Santa Regra, Dom Marmion expõe agora o sentido profundo e as obrigações práticas do voto de castidade. Sem esforço, passa das mais altas elevações místicas e do sentido sublime da virgindade monástica às vigorosas palavras de ordem de desapego dos sentidos e do coração, salvaguarda necessária dessa pureza. Nada mais característico do que sua maneira livre, espontânea, extremamente flexível nos movimentos, reflexo vivo de sua móvel e rica personalidade. Quibus nec corpora sua lict habere in propria potestate, o monge não dispõe, a seu bel prazer, do próprio corpo. Como bom irlandês, como verdadeiro pai de família, trata do assunto com reserva e delicadeza, mas sem disfarce, sem afetação, numa atmosfera sã e pacificadora. É a pura luz de Deus. Todo homem recebeu de Deus, ao mesmo tempo que o próprio ser, o direito de dispor pessoalmente de si mesmo e, à imitação da paternidade eterna, de constituir um lar de ternura doméstica. Em Deus, a sua eterna fecundidade lhe faz lançar o brado triunfal: Filius meus esse tu, ego liodi genuiti, tu és meu filho, hoje te gerei. Vida de Deus é essa fecundidade infinita de um Deus a gerar um filho semelhante e igual a si, comunicando-se um ao outro num mesmo espírito, o seu recíproco amor. Por conseguinte, todos os homens possuem esse direito. A fecundidade é algo de grande no homem, e como que um reflexo da fecundidade de Deus. De repente, surge-lhe nos lábios de monge a evocação inesperada de um quadro cheio de encanto familiar. E de visitar, por exemplo, a nossa zona do carvão. Considerai o mineiro, homem forte, de músculos de aço, de caráter rude, quando necessário, altercador. Eis que Deus lhe dá as alegrias da paternidade. De noite, regressa ao lar. A esposa apresenta-lhe o fruto do amor recíproco. Imediatamente, alegra-se o homem, ilumina-se com um sorriso o semblante contraído pela fadiga, revela a ternura o seu rude coração. Estendem-se as mãos que manejaram a picareta. Nada receeis pelo frágil ser que lhe é confiado, seu reflexo dele próprio, esse operário é pai. Mas por que a castidade monástica se o matrimônio se é algo de tão grande? A resposta é única: consagrar todo o ser a Cristo. Nós também tínhamos o direito de constituir um lar, mas livremente e voluntariamente quisemos, juramos não ter mais um desejo sequer do que abandonamos a fim de pertencermos, de corpo e alma, a Jesus Cristo. Ideal sublime, sobre-humano que exige o auxílio da graça.
A virgindade é um dom de Deus, é necessário ainda empregar os meios que assegurem salvaguardá-la: a humildade, a mortificação, a vigilância, a fuga das ocasiões. E afluem os conselhos, inserindo-se no pormenor da vida de seus monges. O homem que se permite toda espécie de leitura contra os costumes pode estar quase certo de cair, não no momento, sem dúvida, mas introduz brasas em sua alma e um dia virá o incêndio. Recomendo-vos duvidar das próprias forças a tal respeito, é um ato de humildade. Expor-se lendo, olhando coisas más, sem motivo legítimo, é cometer um ato de orgulho e dizer a Deus: posso ser casto por mim mesmo. Tentação, porém, não é pecado. Santos e grandes santos foram tentados por toda a vida, todos nós podemos ser tentados. Das tentações, nem os muros do mosteiro, nem a solidão nos preservam, é em nós mesmos que trazemos a nossa natureza corrompida. São Afonso de Ligório, que saíra puro de Nápoles, cidade tão pervertida, foi assaltado durante toda a sua vida, mesmo aos 88 anos, por tentações tais que seu confessor, para o consolar, devia absolvê-lo até 4 vezes por dia. A alma do monge tentado não deve surpreender-se entre as revoltas de sua natureza. O pecado consuma-se na alma. Enquanto a vontade não abdicou, não há falta. Enfim, o leitmotiv de Dom Marmion volta aqui como sempre: lembremo-nos de que somos os membros de Cristo. O mesmo cristocentrismo reaparecerá qual meio supremo de praticar a obediência monástica. Se há momentos em que a obediência vos esmaga, olhai o crucifixo. Cristo continua sempre no centro de todas as perspectivas de seu ensino. A regra proporciona também a Dom Marmion ocasião para as mais humildes prescrições cotidianas que devem guiar a vida de uma comunidade. É através desses 1000 detalhes que se forma uma alma comunitária. A cada um, cabe ser fiel a seu dever, autêntica expressão da vontade de Deus. É tão fácil, no desempenho de um cargo, cair num falso misticismo, querendo substituir com ele uma pura vida espiritual de oração. Eis uma ilusão. O prior é responsável, diante de Deus e diante do seu abade, pela disciplina do mosteiro, assim como o celeireiro o é pelo material. Não se deve dizer: façamos tal ou qual prática de piedade e Deus tudo arranjará. É um erro, é tentar a Deus. Se de algo se ressente o mosteiro, isto se voltará contra a consciência daquele que não desempenhou a sua função, que não fez o que de si dependia. É o amor, porém, que deve animar o exercício de todos esses deveres. Como grande espiritual que é, Dom Marmion não cessa de insistir sobre esse ponto capital. Nosso bem-aventurado pai compara o mosteiro a uma oficina onde se exercem diferentes mistérios. Uma força motriz impulsiona o tudo. Na ausência dessa força, tudo se paralisa. Qual a força motriz da vida espiritual? É o amor. Por quê? O homem nunca age sem motivo e quanto mais poderoso o motivo, mais energicamente trabalha. Ora, o motivo mais poderoso é o amor. Não faz Deus tudo por amor? Aumentemos em nós o hábito de tudo fazer por amor. Então, não mais se contará com as dificuldades. Ubi amalur non laboratur, aute si laboratur, labor ipse amatur. O amor suaviza o trabalho e, sobretudo, torna-o meritório, as outras boas obras só vêm depois. Cada um deve exercitar-se na virtude de que precisa, mas por amor, e tudo irá por si. A esses avisos gerais à comunidade, acrescentam-se os contatos individuais. Dom Marmion sabe ir ao encontro de um monge que adivinha no sofrimento ou na inquietude. Em sua família monástica, nada de protocolar e de tenso entre o abade e seus filhos. Se um luto os fere, se vão a Roma para estudos, se um motivo qualquer os detém longe do mosteiro, Dom Marmion escreve-lhes com ternura cordial. Trate-se de tristezas ou de alegrias, ele quer estar associado a seus monges em todos os acontecimentos, felizes ou dolorosos. Nada do que os afeta lhe deixa indiferente o coração de pai. Nessas relações pessoais com os filhos, o que sempre dominava era sua inesgotável bondade. Quanto mais passam os anos, mais se demonstra pai. Uma palavrinha para dizer-vos que tudo está concedido.
Pelo que experimento causando-vos prazer, compreende algo da felicidade de nosso Pai Celeste em conceder-nos o que lhe pedimos. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos concederá o que lhe pedirdes? Seria necessário fazer reviver a eminente bondade de alma de Dom Marmion, a sua grande e nobre sensibilidade, a sua excepcional presteza à simpatia, a sua benevolência impremeditada, qualidades das quais por vezes se pôde abusar, mas que lhe conquistaram para sempre a afeição de seus melhores filhos. Além dos comentários sobre as regras, às segundas e sextas-feiras, Dom Marmion falava à sua comunidade todos os domingos e dias santificados. O ciclo litúrgico e o evangelho do dia proporcionavam-lhe então a substância de magníficas conferências onde ele, com o irresistível poder de uma improvisação que exprimia uma vida inteira, dava o melhor de sua alma de doutor e de contemplativo. A grande figura de Cristo dominava-lhe o pensamento, assumindo surpreendente relevo. O acento convicto, a fé irradiante, a paixão ardente pelo Filho de Deus, irrompiam e, em certos momentos, atingiam a grande eloquência, aquela que só do coração dos apóstolos e dos santos pode jorrar, o seu eco, encontramo-lo nas mais belas páginas de Cristo em seus mistérios. Mas que ondas de luz e de graça para aqueles que tiveram a felicidade de os colher na sua fonte viva. Não é minha doutrina, protestava Dom Marmion, não est mea doctrina. Eu acolhi no Evangelho, nas epístolas, nos ensinamentos da tradição e da santa regra. Na realidade, através da rica matéria de suas conferências e de seus colóquios, era toda a sua alma de monge, de apóstolo e de contemplativo, que passava, comunicando a sua palavra vibrante e apaixonada toda a força de sua personalidade. Ele possuía o dom de insuflar nas almas a mesma vida, por meio dos temas fundamentais que voltavam incessantemente, a grandeza de nossa filiação divina e as infinitas riquezas de nossa graça de adoção em Jesus Cristo, o caráter sobrenatural de nossa santidade, a fé, raiz de toda a vida de união, as grandes virtudes monásticas, a humildade e o espírito de mortificação, a compunção do coração, a obediência, bem supremo do monge, a fidelidade absoluta às observâncias conventuais, sem farisaísmo mas sob o impulso constante do amor, e quanto ao mais, confiança nos méritos infinitos do Salvador, vindo em auxílio de nossa fraqueza, e abandono total à misericórdia divina. Acima de tudo, o abade eleva as almas até Cristo, a fim de arrebatá-las com ele, por ele e nele, ao seio do Pai. O santo sacrifício da missa é o ponto culminante de sua vida abacial, de sua missão de pontífice e de mediador entre a sua comunidade e Deus. Exceto no decurso dos últimos anos, quando prostrado pela doença, ele assiste a todo o ofício divino, profundamente recolhido, perdido, na alma adoradora do Cristo. Sabeis o que mais me custa, quando tenho de ausentar-me da abadia? É a privação da missa conventual. Acho tão sublime oferecermos todos juntos ao Pai Celeste a imolação de seu divino Filho. A sua maior felicidade era celebrar ele próprio, entre os seus monges, a missa pontifical. Então sua alma exultava, ora privilegiada em que, numa invisível comunhão com o sacerdote eterno, toda a comunidade monástica, reunida em volta de seu chefe, não fazia mais que um em Cristo. Irradiação mundial. A personalidade de Dom Columba Marmion, já notada quando prior de Montcésar, assumiu extraordinário realce desde a sua eleição para dirigir a grande abadia de Maredsous. Rapidamente, sua fama estendeu-se ao longe pela Bélgica, Irlanda, Inglaterra e por toda a ordem beneditina. Seus dons de pregador de retiros, sua rara maestria em espiritualidade, abrem-lhe apostolado pessoal de grande envergadura junto aos mosteiros beneditinos, aos sacerdotes diocesanos, às comunidades religiosas. Com frequência, reaparece em Louvain, em Liege, em Bruges, na Grã-Bretanha, solicitado pelos bispos e pela amizade de sua eminência o cardeal Bourne que o convida, repetidas vezes e em grandes circunstâncias nacionais, para sua catedral de Westminster. Não se pode silenciar o papel espiritual que toma na célebre conversão dos monges de Caldey, acontecimento único nos anais da Igreja. Foi Dom Marmion quem lhes pregou o retiro preparatório à abjuração e entrada na Igreja Católica. Acabo de chegar aqui e estou verdadeiramente deslumbrado. Todos esses monges são encantadores.
Amanhã chegará o bispo da diocese, Monsenhor Mostin. Todos eles serão batizados, reconciliados com a Igreja e confirmados. Acham-se todos unânimes na sua fé e no seu desejo de se reconciliarem com Roma. Amanhã o bispo, o abade Butler de Dofside e eu iremos estudar a situação e ver o que se pode fazer. O santo padeiro enviou-lhes cordial e paterna mensagem. Acabo de celebrar a missa em seu grandioso coro e fiz-lhes uma conferência. Texto: Cantatic Domino Canticum Novum Laus Ejus e Ecclesia Sanctorum, cantai ao Senhor um cântico novo, ressoe o louvor de Deus na Igreja dos Santos. A 5 de março, Monsenhor Mostin, bispo do lugar, recebia-lhes a abjuração e 2 dias depois, era a vez das 37 religiosas anglicanas de Saint Bride. A 6 de março, já Dom Marmion comunicava a seu prior de Maredsous o relato dessa conversão sensacional. Desde a minha última carta, quantos fatos sucederam? Desejaria que me fosse possível referir tudo. É o acontecimento mais importante para a conversão da Inglaterra, desde o movimento de Oxford. A 29 de junho, Dom Marmion achava-se de novo na ilha para a tomada de hábito dos monges e ereção da casa em mosteiro beneditino. O apelo dos bispos, as ordens de seus superiores maiores, elevadas missões de confiança obrigavam o abade de Maredsous a frequentes viagens. Sua correspondência permite entrever uma vida de perpétua sobrecarga. Capítulo geral em Beuron em julho, retiro em Aivardes Helf em agosto, congresso litúrgico aqui no mesmo mês, congresso mariano em Maastricht com o cardeal Mercier. Já tenho todas as espécies de convites que deverei recusar. E em vão que procura ocultar-se. Inscreve da Inglaterra, aonde o chamara o cardeal Bourne, sinto-me verdadeiramente desolado e triste por não estar em minha casa, e sabeis agora que sou obrigado a partir para Roma. Sua irradiação pessoal aumentava dia a dia. Em breve, a obra escrita, a famosa trilogia, célebre desde a publicação, Cristo, Vida da Alma, Cristo em seus Mistérios, Cristo, Ideal do Monge, estendeu-lhe o renome pelo mundo inteiro. Consumação em Cristo. A publicação dessas 3 obras revelou o segredo da profunda influência do abade de Maredsous sobre as almas, sua intimidade com Cristo. No decurso dos primeiros anos de sua vida monástica, vira-se Dom Columba aplicando-se com fervor à prática da humildade, da compunção do coração, da obediência religiosa. Trabalhava fielmente, às vezes heroicamente, pela mortificação dos sentidos e do coração para atingir um desapego total. O período de Louvain acentuara a obra de purificação da alma por maravilhosas graças de união. O abaciado conclui-se ao belo anoitecer da vida, por grandes provações exteriores e interiores, mas em uma confiança total nos méritos do Salvador e em um abandono sem reserva à bondade e à misericórdia do Pai Celeste. É a hora suprema da consumação em Cristo. Resta-nos percorrer essa última etapa, a mais sublime, de seu itinerário espiritual. À medida que se acumulam as dificuldades, sua alma tende, cada vez mais, a fundir-se em Cristo. Nosso Senhor me dá um grande atrativo pela deposição completa e contínua aos pés do Verbo encarnado. Desejo imitar a sua santa humanidade na unidade, na submissão, na absoluta dependência do Verbo. Ajudai-me a realizar este ideal, pois isso é tudo. Desde que o Pai vê uma alma assim unida a seu Verbo, não há graças nem favores que lhe recuse. A santa humanidade é o caminho. É infinito o seu poder para nos unir ao Verbo. Por conseguinte, sejamos santos para sua glória. É glória de meu Pai que vós deis muito fruto, in hoc clarificatus est pater meus, si fractum plurimum aferatis. O exercício do cargo aproxima-o de Deus. Estou muito mais unido a Nosso Senhor que no início, e Ele abençoa sensivelmente os esforços que faço para governar a sua casa conforme a sua divina vontade. Sobretudo, sinto-me atraído por Jesus a permanecer com Ele no seio do Pai, ensino Patri, o que, porém, exige grande fidelidade e muita abnegação. Entretanto, Deus o abandona às enfermidades corporais e às incertezas da alma. Sou como um pobre animal acossado, não achando um momento entre as 1000 preocupações e uma prostração tão forte que muitas vezes, durante a missa conventual, tenho de fazer grandes esforços para não cair adormecido no pavimento.
Por vezes, sou atormentado pelo pensamento de que deveria pedir demissão por causa dessas grandes prostrações e sonolências que me impossibilitam a oração e o trabalho. Se continuassem aumentando, não sei como poderia enfrentar minhas contínuas ocupações e responsabilidades. Sua obesidade ia crescendo. Mas, enquanto o corpo se torna mais pesado, a alma sobe sempre, a felicidade perfeita, a alegria suprema acha-se em sinu patre, e Jesus é o caminho que conduz a esse fim. Sem Ele, nada podemos, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Vivamos em Jesus. Entre os 1000 trabalhos do governo e da administração de uma grande abadia, surgem de repente, na sua correspondência, arrombamentos dogmáticos luminosos que desvendam a alma de um santo, ávida de consumar sua união com Deus. Quanto a mim, acho-me bem perto de Nosso Senhor, Ele está sempre em meu coração, onde lhe confio todos os meus cuidados, todas as minhas preocupações. O pensamento de que falte está sempre, a duplo título, diante da face de seu Pai, enche-me de consolação e de força. Ali está. Enquanto filho único, de pleno direito ensino patre, adorando-o, amando-o, etc. Enquanto cabeça de seu corpo místico, sempre appare vultui Dei pro nobis, ele sempre se conserva diante da face de Deus por nós. Ali está como Jesus, por nós, pela nossa salvação, propter nos hominis, e propter nostram salutem, vivendo sempre para interceder por nós, semper vivens ad interpellandum pro nobis. Por nós, apresenta a seu Pai esse sacrifício, realizado uma só vez, mas sempre subsistente. Unidos com ele entramos de pleno direito no Sanctuarium Exauditionis, onde todos os pedidos são atendidos. Sua vida espiritual cada vez mais identifica com o movimento de alma de Jesus em relação a seu Pai. Basta surgir a oportunidade de um novo retiro em Maredret para que ele escolha por tema a vida e toda a atividade de Jesus consideradas como decorrentes da contemplação de sua alma a olhar incessantemente a face do Pai, modelo de uma vida de fé, aurindo tudo na contemplação habitual de Deus, em união com a alma de Cristo. Assim, à medida que passam os anos e as provações da vida, Dom Marmion se vai elevando cada vez mais em sua união a Cristo. É por desapegos sucessivos que ele acaba por se tornar o nosso tudo. Nada de carismático no desenvolvimento de sua vida de união a Cristo, mas uma fidelidade cada vez maior. Dom Marmion encarna o tipo normal da santidade, que eu saiba, jamais recebi graça extraordinária. Nada de voz interior, de visão, de êxtase, nem sequer de sujeição que vincule a atividade, nada desse gênero. Para isso, não tenho atrativo, mas parece-me que a graça de adoção, o germe recebido no batismo, fortalecido na minha confirmação, alimentado pela Santa Eucaristia, cada vez mais se desenvolve pela virtude de Cristo. Confidência capital que esclarece retrospectivamente todo o itinerário espiritual de Dom Marmion. Ele seguiu o caminho normal de todos os batizados. Através de todas as etapas de sua existência de homem, sob a direção da providência, foi se deixando transformar cada vez mais em Cristo. Sua miséria, em vez de o desanimar, sempre o lançou nos braços de Cristo Salvador, completo hoje 60 anos. O abismo de meus pecados e de minha ingratidão submergiu-se no outro abismo, infinito, da misericórdia do Pai. No decurso dos últimos anos, sua vida espiritual simplifica-se ainda, minha vida interior é muito simples. Durante a minha permanência aqui, Nosso Senhor muito me uniu a si, mas na simples fé. Tenho a convicção de que é por este caminho que Ele me deseja conduzir. Jamais experimento consolações sensíveis. Não as desejo. Tenho claridades, e como que vistas súbitas das profundezas das verdades reveladas. Tenho um atrativo especial pela compunção. O pai do pródigo, o bom samaritano, Jesus com Madalena a seus pés, enchem-me de compunção e de confiança. Meu atrativo é de achar tudo em Jesus e por Ele. É Ele o caminho que o Pai nos dá. É por Ele que devemos ir ao Pai. Aproxima-se a noite, só Cristo o atrai. Ele se tornou o centro único de sua vida, eu o encontro por toda parte e em tudo. É o alfa e o ômega de tudo. Sou tão pobre, tão miserável em mim mesmo, e nele tão rico. A Ele, toda a glória para sempre. Chega a hora suprema da consumação.
A 30 de janeiro de 1923, após grandes sofrimentos e total abandono à misericórdia divina, Deus meus, misericórdia mea. Evolava-se a alma de Dom Marmion, a fim de reunir-se com Cristo para sempre, no seio do Pai.